Na coluna Contraponto de hoje, na CA News, nós vamos falar sobre as manifestações do final de semana. Manifestações pacíficas do povo brasileiro. Eu fui aqui no Rio de Janeiro na manifestação no domingo e o que eu vi, crianças, idosos, gente de tudo quanto é tipo. Uma manifestação de paz, sem tumulto, ordeira, com milhares de pessoas. E o que nós vemos na imprensa, na velha imprensa, nessa carcomida imprensa militante e progressista, é querer imputar a estes brasileiros a pecha de golpistas, como se fossem atitudes e atos antidemocráticos. Como foi 7 de setembro, vale ressaltar, desse ano, que foram falados por autoridades que seria a maior demonstração fascista aqui no Brasil. O que nós vemos é a criação de narrativas em cima de manifestações populares. Essas manifestações são garantidas pela Constituição. Está aqui, no seu artigo 5º, parágrafo 4º, é livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato. Em seu artigo 16, todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. É plena, isso no seu artigo 17, é plena liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar. Caráter paramilitar é milícia, é criação de uma força paralela, armada, que a única arma dos manifestantes eram a bandeira e sua voz de protesto. Semana passada, várias contas de artistas e de políticos foram censuradas. A Carla Zambelli teve todas as suas contas censuradas. Ela está nos Estados Unidos agora. Ela vai fazer uma denúncia lá na Corte Interamericana dos Direitos Humanos. Não só ela, mas ela está levando o nome de vários artistas juntos para fazer. O deputado Marcos Sintra, que foi vice da Soraya, depois daquela live do argentino, que sacudiu com a questão da lisura do processo. Tanto é que o próprio site da onde foi tirado os dados, simplesmente depois da live saiu do ar. Saiu do ar e quando retorna com dados modificados. Uma coisa que tem que ser dita é que quem está com a verdade não precisa esconder e nem calar ninguém. A única coisa que o povo, a população brasileira está querendo é a verdade. A verdade de que o seu voto foi computado devidamente, independente para quem seja, para qual candidato, mas que o processo seja transparente. O que nós vimos acontecer foi uma injustiça muito grande nesse processo. Desde o início, uma escalada que vem crescendo e foi tomando vulto, e cada dia que passa, essa ditadura implantada às pessoas, às vozes de brasileiros, tem crescido muito, ao ponto de ficar insuportável. Uma coisa que está acontecendo nessas manifestações, as pessoas até me questionaram, você viu algum político, você viu alguém? Gente, essa manifestação é orgânica, ela não tem uma liderança, ela não tem um viés político. É uma manifestação popular, é uma manifestação
onde o povo, a população, metade da população, não está questionando o resultado das urnas. Ela só quer saber a transparência do processo, coisa que está difícil. Nós tivemos o Telegram do Paulo Figueiredo derrubado, agora também, acho que foi ontem, por decisão do Supremo Tribunal Federal, na verdade, decisão do Alexandre de Moraes. Ele perdeu completamente a noção do que é democracia. O que está sendo colocado no Brasil hoje é uma ditadura. Ditadura da corte, aonde, para quem nós vamos recorrer? É bonito de se ver o povo brasileiro, os indígenas se juntando à população brasileira. O que eu mais vi ontem nas manifestações foram lágrimas nos olhos das pessoas cantando um hino nacional. E o que eu mais reparei, e eu acho que todos repararam, que nenhum veículo de comunicação está fazendo a cobertura dessas manifestações. Só a Jovem Pan, que firmemente ali continua mostrando o que está acontecendo, que as manifestações são milhões de pessoas. Em cidades, capitais, em frente dos quartéis, nas ruas. O Brasil todo estão nas ruas desde o feriado, na verdade desde o domingo, do dia das eleições. As Forças Armadas prepararam um relatório. Algumas fontes já devem, a maioria das pessoas já devem estar sabendo também, que será apresentado amanhã, terça-feira. Terça-feira será apresentado o relatório oficial das Forças Armadas sobre o processo eleitoral. Aí eu quero ver, caso haja nesse relatório as anomalias que ocorreram durante o processo, se vão prender o ministro da Casa Civil, da Defesa, se vão prender os generais das Forças Armadas, o general do Exército, o general da Marinha, o general da Aeronáutica, por questionarem o processo da lisura. Vai ser interessante ver. E uma coisa é certa, cada vez que há uma imposição de censura, que as pessoas estão com medo de se mostrar, mas não estão com medo de ir para as ruas. As redes sociais estão inflamadas, é só você entrar, Twitter, Telegram, Instagram, Facebook, você vê a manifestação do Brasil todo. Vamos aguardar amanhã esse tão esperado relatório, porque a população está indo para as ruas. Eu não sei a questão da greve geral, que falaram que iam ter a partir de hoje, ainda estou vendo se está sendo aderida ou não está sendo aderida essa greve, mas essa semana é uma boa semana para fazer uma visita turística a Brasília. Se você não conhece Brasília, eu acho que seria bem legal conhecer os pontos turísticos de Brasília, conhecer o mercado central de Brasília, conhecer a Praça dos Três Poderes em Brasília. Brasília é uma cidade linda, vale a pena visitar e fazer um turismo pela cidade essa semana. Fica aqui minha dica de turismo na coluna. Visite Brasília. Vários amigos caminhoneiros já foram fazer turismo lá em Brasília. Estão chegando desde ontem e hoje. O povo continua na rua. Nós continuaremos aqui, enquanto possível, falando. Até que a censura chegue até nós também. Mas eu acredito que a verdade, a democracia, vai vencer. Tanto é que as manifestações brasileiras
já estão combinando em manifestações nos países vizinhos da democracia defendida pelo PT, no Peru, na Colômbia. Já estão começando os movimentos, a população está indo para a rua. Então, o que está acontecendo, na minha visão, é a direita está se movimentando e está se unindo à direita dos países vizinhos para combater essa ideologia que não deu certo em lugar nenhum do mundo. E não vai ser aqui no Brasil que o povo brasileiro vai deixar isso acontecer. Então fica a minha dica na coluna de hoje, Contraponto. Visite Brasília e vamos ver as belezas dessa linda cidade, da linda capital brasileira.